Continuando com as explicações do Alter Rebbe sobre a mística da oração. Nós vimos anteriormente que ele nos introduziu, nos explicou o conceito místico profundo de Midbar, deserto. Nós vimos que esse conceito está associado até etimologicamente no idioma sagrado em hebraico a palavra medaber. Se escrevem ambas as palavras, ambos os termos com as mesmas letras na mesma ordem. Midbar literalmente é traduzido como deserto. Medaber significa aquele que fala, aquilo que ele diz. Não é? Então nós vimos que há uma associação entre ambos os conceitos, conforme nos explicou o Alter Rebbe anteriormente. O mundo foi criado através da fala divina dos pronunciamentos de Deus, que isso é uma expressão da divindade, como Deus se revela, como Deus se manifesta para o mundo, para as criaturas. Porém, essa manifestação, essa fala, entre aspas, divina, essa expressão verbal divina, sempre metafórica, Deus não tem boca nem língua, etc., mas a Torá se expressa de forma, nos termos humanos, para aproximar esses conceitos da nossa compreensão, para que a gente possa absorver isso, não? Para que a gente possa incorporar essas ideias de uma forma mais consciente. Então, nós falamos que por mais que o mundo todo é criado, é derivado dessa energia divina, que a Torá descreve como a palavra de Deus, a fala de Deus, mas no final das contas isso é como o deserto. Em que sentido nós aqui no nosso mundo não notamos a atuação divina de forma explícita? Não percebemos, não nos é dado perceber e captar a energia vital de Deus que dá existência a todas as criaturas. Daí nós falamos que a partir disso vem também o conceito da tefilá, da oração. Conforme ele nos explicou e vai nos elaborar agora, que existe o conceito de deserto, entre aspas, ou a metáfora de deserto, também no campo da Kedushá, também no campo da santidade. E uma vez que Midbar, deserto, está associado com Medaber, o que fala, as palavras Dibur, então nós vamos ver que isso se aplica a Diburei Atfilá, as palavras da oração, que as palavras da oração, elas se constituem no deserto, entre aspas, mas no campo da Kedushá, no campo da santidade. E quando essas palavras têm esse efeito, quando elas têm essa elevação, quando elas são ditas mitoch regesh atzimaon lelokut, quando elas são ditas com sede por divindade, com ânsia por divindade, quando a alma sente de fato uma vontade, uma atração muito forte para a divindade, e a partir disso ela expressa verbalmente as palavras da oração, então nós vamos ver como isso se associa com o conceito de deserto, mas dessa vez no campo da Kedushá, no campo da santidade. Então, isso tudo está baseado em conceitos profundos, e na realidade quem presta atenção, obviamente já deve ter percebido, nós estamos falando aqui sobre a mística da oração, ou nós estamos abordando discursos racídicos do Alter Rebbe, que basicamente tratam sobre a oração, mas no fundo, na essência, todos esses ensinamentos tratam sobre espiritualidade de forma geral. Eles nos ensinam não somente a respeito da oração, que por si só já é por demais importante, mas, além disso, eles nos ensinam valiosas mensagens a respeito da elevação do ser humano, a respeito de cultivar sua espiritualidade, etc. Então, no final da exposição anterior, nós vimos no que consiste a elevação da alma,
Nós trouxemos a famosa pergunta que é repetida na Hassidut inúmeras vezes, incontáveis vezes: por que Deus mandou a nossa alma para esse mundo cão, para esse mundo terrestre, para esse mundo materialista? Por que e para que essa viagem? Por que a alma, que é uma essência espiritual, que é uma partícula da própria divindade, tem que vir para esse mundo materialista, terrestre, e ficar aqui enclausurada num corpo físico, associada com uma alma animal, com inclinações e tendências muitas vezes negativas? Então nós vimos que todo o objetivo dessa descida da alma, desse aparente retrocesso, na realidade, nós vimos que essa descida ela visa uma elevação maior da própria alma, uma elevação maior que ela só pode atingir depois desse rebaixamento, depois de ter passado justamente por esse plano físico e terrestre, lidado com todos os desafios, obstáculos que esse mundo materialista impõe à espiritualidade. E nós vimos que é com esse objetivo, no final das contas, que a alma desce e fica aqui no exílio, no corpo físico. E quando a alma se encontra aqui no corpo físico, ou quando ela se encontra aqui nesse mundo terrestre, e mais ainda, numa época que não temos o Beit HaMikdash, como já vimos anteriormente, numa época que não temos o templo sagrado em Jerusalém, pois o templo sagrado ele continha dentro de si revelação explícita de Deus, e ele emanava para o mundo todo, irradiava para o mundo todo. Quando o templo estava de pé, isso iluminava o mundo com espiritualidade e divindade, de uma forma muito mais evidente do que nós temos hoje em dia. Então, em outras palavras, quando a alma se encontra aqui no mundo terrestre, no corpo físico, mais ainda quando nós estamos na época do Galut, na época da diáspora, exílio, sem o referencial de santidade, sem o Beit HaMikdash, sem o templo sagrado. Então, em outras palavras, a nossa alma se encontra num deserto espiritual, assim como o deserto é um lugar árido, um lugar sem vida, etc. Assim também a nossa alma, nesse estado, nessa situação, ela no fundo está sedenta por espiritualidade, sedenta e ansiosa por vincular-se a Deus, que ela se sente tão afastada, tão distante. E nós vimos também que essa passagem da nossa alma por esse exílio no corpo, etc., por esse deserto, entre aspas, o alidei avodatá, nisso há o objetivo, a finalidade de levareiro leafridará shebenefesh abamit milvushei anoga. Nós temos essa passagem aqui, nós temos que atravessar essa jornada com o intuito de refinar e elevar a nossa própria alma animal, o nosso próprio corpo físico, separar o joio do trigo, separar o mal que existe na alma animal, das vestimentas, porque a alma animal, no Yehudi, vem da chamada Klipat Noga, é uma casca que encobre sobre divindade, mas ao mesmo tempo ela ainda tem alguma luz e brilho, mas tem que haver a separação entre a casca, o elemento negativo, a tendência, a inclinação negativa, e o lado luminoso, brilhante, que tem um potencial de iluminar, um potencial positivo. Então, mais adiante agora nós vamos ver a explicação do Alter Rebbe, como a alma pode acabar obtendo essa elevação. E como nós enfatizamos anteriormente, a alma divina não desceu para esse mundo para o seu próprio aprimoramento, aperfeiçoamento, porque ela não precisa de retificação, não precisa de conserto lá na fonte, na origem dela, no campo espiritual ela já se encontrava incorporada na divindade, por isso é uma partícula da própria divindade. Na realidade, a alma vem a esse mundo e desce até aqui para refinar o plano físico e material, justamente para refinar e elevar o corpo e a alma animal. Como nós chegamos a isso, ou seja, como a alma vai poder refinar e elevar o mal que existe na nossa alma animal, na nossa tendência à inclinação física, corpórea, materialista, egocêntrica.
E somente depois disso, através disso, que a alma divina consegue refinar a alma animal, consegue domesticá-la, entre aspas, consegue elevá-la para o campo da Kedushá, da santidade, e através disso se produz uma elevação fabulosa na própria alma divina também. Ou seja, ela consegue atingir, por mais que ela já vem de uma origem não só sagrada, mas elevadíssima, mas através desse trabalho de refinamento do plano inferior, do lado físico, material, etc., corpóreo, a própria alma divina também consegue ascender a níveis elevados que ela jamais esteve. Isso que prossegue o Alter Rebbe nos dizendo, aqui o Alter Rebbe vai nos dizer que essa elevação, a alma se encontra aqui num deserto, em termos negativos, num deserto espiritual, um lugar sem vida, um lugar árido, onde não cresce nada, não brota espiritualidade. Mas ele vai nos dizer que o conserto e retificação, que a forma de elevação do lado físico, material, também ocorre através, entre aspas, do deserto. Mas aqui um deserto no bom sentido, conforme ele vai elaborar em seguida. Então, anteriormente, nós já vimos que essa centelha divina presente na nossa alma, que está aqui enclausurada no corpo físico e associada a uma alma animal que a reprimem, a sufocam. Porém, ela veio aqui para esse mundo para obter uma elevação. Assim como se diz que o descenso dela, a descida da alma divina para esse mundo, ela vem aqui e é colocada num deserto espiritual, da mesma forma e maneira se diz que a elevação dela também ocorre através de um deserto. Ou seja, Avodat HaNeshama Meviá Lidei Aliyah Azu, qual o serviço espiritual que vai conduzir a alma sagrada, a alma divina, a essa elevação que é o propósito da sua vinda para cá? Como nós falamos, como é produzida essa elevação através do refinamento, da exclusão do mal da alma animal, e refinamento da alma animal convertendo ela para o campo da Kedushá, da santidade. Isso também acontece, ocorre através de midbar, através de deserto, mas deserto no bom sentido, lemaliuta, aquilo que é chamado na linguagem cabalística de midbar de Kedushá, o deserto do campo da santidade, o deserto da santidade. E ele começa a nos explicar no que consiste esse serviço a Deus, denominado de midbar, também associado ao conceito de deserto. Ele vai nos falar que esse conceito de deserto, no campo da Kedushá, da santidade, está associado, tem conotação com o conceito de tefilá, de oração. Como nós já falamos que a palavra midbar em hebraico é exatamente a mesma raiz, se escreve igual a medaber, tem a ver com dibur. Midbar é deserto e dibur é fala. Portanto, ele nos fala que no campo da Kedushá, isso se refere à fala das palavras da oração. O serviço a Deus aqui na oração tem que ser como a pessoa se sente no deserto. O que isso significa? Dibur atfilá beofen shel midbar. O que significa a pessoa rezar, dirigir as suas palavras, fazer a sua oração a Deus? Como se sentindo, como estando no deserto? Nos explica o que isso significa, que assim como o deserto é um lugar árido, seco, um lugar desprovido de água, e a água é a fonte da vida, portanto, se no deserto não há água, deserto representa um lugar sem vida. Mesma coisa também acontece conosco, estando aqui nesse mundo materialista, nesse mundo terrestre. Então, nós estamos num deserto espiritual, por mais que nós talvez cumprimos mitzvot, fazemos coisas de ordem espiritual, mas não sentimos vibração, não temos vida nisso, não cresce, isso não resplandece, não evolui. Porém, ele nos diz, quando a pessoa se conscientizar disso, se lembrar disso na hora da oração,
de forma tal que as palavras que a pessoa pronuncia na oração, elas vêm imbuídas de um sentimento intenso e forte, como labaredas de fogo, como uma pessoa que está no deserto, ele sente uma sede, uma ânsia incontrolável por divindade, ele quer chegar à água, a água que significa vida, significa a energia vital divina. Assim como a pessoa que está longe do ser amado, e ela sente uma atração, uma saudade, uma vontade, uma ansiedade muito grande de revê-lo, de reencontrá-lo, e o seu coração está em chamas, ele sente um fervor, um sentimento fervoroso, com uma sede, ansiedade intensa, como fogo, como labareda. Por isso é chamado também esse processo nosso aqui nesse mundo, em termos espirituais, de midbar, de deserto, ou seja, o deserto da Kedushá, o deserto da santidade, significa a pessoa se dirigir a Deus, orando com fervor, com uma intensidade tal, com uma sede, ou seja, a pessoa está sentindo que lhe falta algo, que ele está no deserto, lhe falta o elemento vital, lhe falta a energia divina, e por isso ela reza com tanta kavaná, com tanta devoção, com tanta intenção, com tanta sede, com tanta ansiedade.